dia, só alegria. Mais um dia de devocional, nosso oitavo dia. E todos esses dias eu sei o quanto Deus tem trabalhado em nossos corações, o quanto Deus tem falado e realmente quanto Deus traz que essa volta à origem nos mostra a nossa identidade em Deus. Quando a gente volta em Gênesis e começa a entender que Deus nos fez imagem e semelhança dele. E no mesmo contexto, quando o porquê que hoje a gente às vezes tem vergonha de coisas que a gente faz, porque lá atrás entrou isso. Então, quando Deus vem hoje e nos fala, Deus continua escrevendo a minha história, não importa o que aconteceu, Ele continuou escrevendo a nossa história, Ele continua, porque Ele começou a obra e Ele está fazendo todos os dias da nossa vida. Então, lá em Gênesis 4:25 diz assim, ó: tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ela deu à luz a um filho e lhe chamou Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Por que isso? Deus continuou escrevendo a história de Adão. Eles erraram dentro do jardim. Tiveram uma consequência, tiveram que sair desse jardim. Mas não é por isso que Deus os abandonou lá fora. Deus cuidou de todos os momentos e Deus cuida da gente. Deus está aqui, não importa o que aconteceu lá atrás, porque Ele está cuidando de você todos os dias, trazendo um renovo de vida em cada manhã. Se a sua vida fosse um livro, e que capítulo você acredita que você está escrevendo hoje? Imagina. Se todos os dias a gente escreve um capítulo da nossa história, que capítulo é esse que você está escrevendo hoje? Estou no capítulo da dor? Estou no capítulo da esperança? Estou no capítulo da decepção? Eu estou vivendo um capítulo que eu nunca imaginei viver? Que capítulo é esse que você está escrevendo? Em que momento da sua vida que você está hoje? Mediante a tudo o que já aconteceu na sua vida hoje. Nós costumamos achar que Deus escreve apenas os capítulos felizes, mas a verdade é que Ele também escreve durante os dias de lágrimas. A palavra dele diz que na vida tereis aflições. O dia mal vai bater na nossa porta, mas nós precisamos ter bom ânimo. Mas Deus escreve todos os capítulos, os bons e os ruins. Porque é em meio a essas turbulências que a gente aprende que nós somos forjados. É no meio da dor, é no meio da tristeza, é no meio do luto que a gente é forjado a passar por tudo isso. Então reflita nesse momento em que capítulo você está vivendo na sua vida hoje. Porque depois que tudo o que aconteceu com Adão e Eva, eles perderam o jardim, perderam a intimidade que tinham com Deus, viram um filho matar o próprio irmão. Imagina essa dor para o pai e para a mãe, o que eles estavam vivendo. Porque a primeira dor que eles tiveram foi a perda da intimidade com Deus. Eles se afastaram dessa intimidade por algo de errado que eles fizeram, pela curiosidade. Mas aí foi passando o tempo e um filho matou o próprio irmão. Aí veio dor de novo. Nenhum pai, nenhuma mãe espera enterrar um filho, muito menos viver uma tragédia causada por um outro filho. Olhando para essa história, essa família estava destruída. E talvez Eva
tenha até pensado que tudo tinha acabado. Podia ter olhado para dentro dela e falado: fracassei como mãe, nunca mais vou sorrir. Mas Deus ainda não havia terminado de escrever a sua história, então nasceu o Sete. O Sete significa justamente isso: Deus me concedeu outro. Não para substituir Abel, porque ninguém substitui ninguém. Ninguém vai substituir algo que a gente ama tanto, mas para mostrar que Deus ainda tinha futuro para aquela família. E quantas vezes fazemos exatamente isso? Nos transformamos um capítulo da nossa vida no título da nossa história. Porque o casamento acabou, achamos que a nossa história acabou. Porque perdemos alguém, achamos que Deus nos esqueceu. Porque erramos e achamos que Deus desistiu da gente. Mas Deus nunca escreve apenas um capítulo. Ele escreve uma história inteira. E ele continua escrevendo essa história. Porque o momento que você nasce, ele começa a escrever a sua história. Na verdade, né, é na hora que você começa a se formar no ventre da sua mãe. Ele vai fazendo a tua história já. Você nasce, ele começa a escrever. E essa história tem começo, tem meio e tem fim. E somente ele sabe. Porque é ele que está escrevendo. E no meio dessa história vai ter dor, desânimo, vergonha, alegria, tristeza, raiva. E talvez você olhe para esse momento que você está vivendo hoje e acha que esse momento é a tua história. E acha que esse momento é a tua vida. É o nome do teu livro. Mas lembre, cada dia, cada momento, cada situação é um capítulo, mas não é o livro todo. Quantas vezes você já pegou pensando, já se pegou, né, ou já se viu pensando que minha vida não tem mais jeito, não consigo mais, e de uma hora para outra muda tudo. Você está triste, você encontra a luz, você resolve aquele problema e você continua. Porque Deus está escrevendo todos os capítulos da nossa vida. E cada capítulo traz uma história. Então, que capítulo é esse que Deus está? Em que momento que você está da sua vida? Na dor, na alegria, no melhor momento, na insatisfação? Em que momento que você está vivendo hoje? Lá em Romanos 8:28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz que todas as coisas são boas. Perder alguém não é bom. Ser traído não é bom. Ser rejeitado não é bom. Fracassar dói, mas Deus tem a capacidade de pegar aquilo que parecia ser o fim e transformar em um testemunho. Só Deus consegue transformar lágrimas em ministério, feridas em cura, cinzas em beleza. E o que isso fala para nós? O que isso traz ao nosso coração nessa manhã? Que eu posso ter passado muitas dores lá atrás, mas quando eu olho para trás, eu olho para aquela dor, eu trago a ressignificação. Que eu olho para a dor e vejo o que eu aprendi naquela dor. Aí eu estou ressignificando o que aconteceu na minha vida.
e tudo começa a fazer sentido. Porque não é mais sobre eu, mas sim é o que Deus está fazendo sobre a minha vida. E é quem Ele é em mim. Então, em nenhum momento, Deus disse que a gente não teria aflições, que a gente não teria medo, que a gente não teria. Deus não falou nada disso. Pelo contrário, eu nunca te abandono. Eu estou aqui sempre. Eu vou renovar a tua vida todos os dias. E quando você lê essa passagem, tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. Você pode estar passando por muitas dificuldades na vida hoje, mas creia, confia, porque isso é só um capítulo que Deus está escrevendo a tua história. E ninguém sabe o que a gente está vivendo, somente Deus. E somente Ele sabe o quanto nós precisamos, todos os dias, ter a certeza de quem Ele é em nós, para vencer tudo, principalmente os dias maus. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Enquanto você enxerga o hoje, Deus já vê o amanhã. Enquanto você vê um fim, Deus vê um recomeço. Porque é tudo para Ele. Enquanto você vê um problema, Deus está vendo um propósito. Então hoje, nessa manhã, eu convido você a decidir como que você está olhando para a sua vida. Com os teus olhos ou com os olhos de Deus? Porque os teus olhos enxergam somente o hoje. Deus enxerga o amanhã. Os teus olhos somente vê o problema. Deus vê o propósito. Os teus olhos já vê que a situação é o fim. Deus olha para aquela situação e vê isso é o teu recomeço. A palavra oração tem uma outra lá, que é a ação. E chegou a hora de agir. Chegou a hora de decidir. Para que lado você quer olhar na sua vida? Para que lado você está olhando? Com os teus olhos ou os olhos de Deus? Como que você tem olhado para essa terra prometida que Deus entregou para nós? E lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, ó: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. O que significa? Se hoje foi difícil, amanhã Deus já preparou uma nova porção de misericórdia sobre a nossa vida. Então hoje pode estar sendo difícil, mas amanhã não será. Tem um louvor que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todo amanhecer é Deus dizendo: eu ainda não terminei a sua história. E aí, ele vai escrevendo tudo de novo. Um novo capítulo, uma nova história, uma nova parte. Agora eu trago para você, quero que você pense nesse momento. Qual foi o capítulo mais difícil da sua vida até hoje? Talvez ninguém saiba. Talvez você nunca tenha contado para ninguém. Mas Deus conhece. E hoje Ele quer lembrar você de uma verdade. Que o pior capítulo da sua vida não tem autoridade para definir quem você é. Porque a tua história, a tua vida não define em situações. Ela define o teu olhar para Cristo.
o teu olhar para Deus. Quem eu sou, quem Deus é na minha vida. Sua identidade não está perdida no seu divórcio, no abuso, no abandono, na rejeição, em traições. A sua identidade está em Cristo Jesus. Então pare de dizer que a minha história acabou. Para de dizer que está difícil. Para de dizer que eu não consigo. Para. Porque Deus ainda não acabou de escrever a tua história. Ele está escrevendo a sua história ainda. Então, quando você fala não tem mais jeito, você está duvidando do que Deus está fazendo. Quando você olha e diz está muito difícil, você está duvidando do que Deus está fazendo. Então, para. Chegou a hora de você parar e refletir a sua vida inteira até aqui. Quantos momentos que tiveram picos de alto e baixo? Faça um mapeamento desde o dia que você nasceu até agora. Quantas coisas aconteceram na sua vida? Boas e ruins. Mas olha para as coisas ruins e vê quanto aprendizado você saiu daquela situação. E olha para a boa e agradece. E na ruim também. Porque a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E lembra, Deus está escrevendo a sua história, cada capítulo, todos os dias. Enquanto houver Deus, há esperança. Não desista. Não desista. Enquanto houver Deus, existe um capítulo. Enquanto houver Deus, existe um novo amanhecer. Enquanto haver Deus, a tua história está sendo escrita. E você não pode dizer que ela acabou. Ai, Tati, mas acabou, não é só quando morre? Não. Tem muitas pessoas que estão vivas de corpo, mas estão mortas na alma, no espírito, porque não sabem quem são. Não sabem mais o que eu devo fazer. A minha vida não tem sentido. Em vez de viver com prazer, está sobrevivendo cada dia. Então chegou a hora de você olhar para dentro de si. Talvez hoje você esteja vivendo angústias e medos. Mas como a palavra de Deus diz, que nasceu um sétimo filho para Adão e Eva, depois que já tinha tido muitas dores. O que esse sete filho veio? Esse sete trouxe? Ele tirou a dor, ele trouxe o recomeço. Entre a perda do outro veio a promessa. Mas eu quero deixar uma palavra no seu coração. Não feche o livro que Deus ainda está escrevendo. Não feche. Porque Deus está escrevendo a sua história. E você muitas vezes com esse medo tem fechado as páginas. Ele nunca abandona uma história que ele começa. Nunca. Deus só vai parar de escrever a tua história de fato quando você partir para os braços do Pai. Mas até ali, Ele escreve uma história todos os dias. Ele vai escrevendo os capítulos e vai enchendo esse livro. Ele nunca vai abandonar você. E a história que Deus escreve sempre termina em redação.
em redenção. Ele sempre está olhando para você. Deixa eu só. Então não importa o que você está passando hoje, porque Deus sempre olha para você. Da mesma forma como Ele viu lá atrás, todo momento que Adão e Eva viviam, Ele olha para você e diz: eu estou escrevendo a tua história. Não importa o que você passou, confia e não feche esse livro, porque Deus está escrevendo a tua história todos os dias. Confia nesse autor. Ele nunca abandona uma história que ele começou. E a história que Deus está escrevendo, ela é linda. Em meio à dor, tem aprendizado. Então não foi fácil para Adão e Eva quando eles saíram daquele jardim tão perfeito. Mas Deus esteve com eles o tempo todo. Em quais áreas da sua vida hoje que você precisa acreditar que existe um novo começo? Que existe um novo capítulo a ser escrito? Existe alguma perda que ainda define a sua identidade? Pare e reflita. Como posso enxergar a esperança de Deus hoje na minha vida? Quando eu paro para refletir, como que eu estou nesse momento? Eu estou vivendo uma história baseada na situação? A minha vida está sendo isso? Ou sim, eu estou deixando que Deus escreva a minha história? Porque muitas vezes a gente se prende numa circunstância da vida e acha que isso é a nossa história. E acha que a minha identidade está na situação que eu estou vivendo. Mas Deus é muito claro quando Ele fala que a sua história não é a circunstância, que a dor não define quem você é, que a humilhação não define quem você é, que o abandono não define quem você é. Mas eu defino quem você é, porque você é a imagem e semelhança minha, de Deus. Então, quando eu entendo isso, as coisas começam a mudar. Porque se hoje você decidir acreditar em Deus e confiar que Ele continua escrevendo a sua história, o teu passado não vai definir o teu futuro. As obras de Deus, ela é maravilhosa. A gente leu que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E isso é na hora do desespero, é na hora da dor. Quando eu confio no Senhor em meio às dores, Deus vai anulando essas dores por promessas. E quando eu entendo que eu sou uma filha amada de um Deus vivo, Ele restaura e conduz toda a minha vida, transformando as perdas em um novo começo. Enquanto houver Deus, haverá esperança para a minha vida. Não importa o que aconteça, Deus sempre está ali, porque Deus é Pai e Deus traz um recomeço todas as manhãs. Então eu convido você hoje, tirar 10 a 15 minutos do teu dia de hoje, talvez antes de você ir trabalhar, enquanto você estiver indo. Agora, assim que finalizar, ligue um louvor ou comece a falar com Deus.
Agradeça a Ele e deixe Ele falar contigo. Ouça a voz do Senhor, porque pela pressa a gente não ouve o que Deus quer falar para nós. A gente só agradece e pede, mas quando Ele quer falar, a gente sai da oração e sai da presença. Então permita-se ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Permita Deus falar com você nessa manhã, trazendo a clareza no teu coração, que é Ele que está escrevendo a tua história e não tem como dar errado. Porque a circunstância que você está vivendo hoje não define a sua identidade e não define a tua história. Lembra, o dia de hoje é um capítulo, amanhã é outro capítulo. E tudo que é impossível para nós, Deus torna possível. Toda dor, Ele transforma em promessa. Lembra, nunca esqueça disso. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu aprendo com os erros, eu aprendo com os acertos. Quando eu tenho os olhos inclinados para a palavra e o amor de Deus. Então aproveita esse dia e reflita em que capítulo você está na sua vida. Está no momento de dor? Está no momento de tristeza? Está no momento de alegria? O que você está vendo hoje na sua vida? O que você está lendo? Em que momento que você está? E deixa Deus conduzir tudo para a honra e glória dele. Porque se ele começou essa história, é ele que vai terminar. É ele. Porque ele diz, eu ainda não terminei a sua história. É isso que ele está te dizendo nessa manhã. É isso que ele trouxe ao nosso coração. Por muitas situações da vida, a gente pensa em desistir. Por muitos momentos da nossa vida, a gente pensa em tirar esse lápis da mão de Deus. Chega, não quero mais, acabou, não tem mais saída. A gente fala isso quando aparece um grande problema, a gente já fala isso. Não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, vou mudar, vou fazer outra coisa. Mas nesse momento, é só um desafio. Nesse momento é algo que pode até ser desafiador, mas Deus está no controle. Deus está fazendo. Então não duvide do poder, do amor e da palavra de Deus, porque é ela que te renova todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus traz esse refúgio nos braços dele. Então reflita, em que capítulo você está hoje na sua vida? Pense qual foi o capítulo mais difícil e volte e olhe tudo que tu aprendeu com esse capítulo. Amém? Só alegria? Vamos orar. Amém, Senhor meu Deus e Pai. A Ti eu rendo graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor meu Deus, eu declaro um dia extraordinário, Pai. Um dia de unção, Senhor meu Deus. Um dia, Pai, que o Senhor preparou para que possamos viver mais um capítulo da nossa vida. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que todas as coisas a gente vem aprender o que o Senhor quer nos ensinar, com os momentos difíceis e com os momentos alegres. Traz em nosso coração, Senhor Jesus, a fé, a coragem, o discernimento para compreender tudo o que está acontecendo. Deus, não queremos mais viver com os nossos pensamentos, o nosso achismo, mas sim, queremos sim, Senhor Jesus, viver
com a identidade renovada todos os dias no Senhor. Pois a tua palavra diz que quando o teu filho foi entregue naquela cruz, ele restaurou a nossa identidade com Deus, Pai. Então eu declaro um dia maravilhoso, um dia de bênção. Eu declaro saúde, Senhor meu Deus, financeira às nossas casas, Pai. Eu declaro, Senhor meu Deus, saúde física, Deus. Principalmente agora no inverno, Senhor meu Deus. Vem restaurar, Senhor meu Pai, toda a respiração, Senhor meu Deus, toda a vias aéreas, Senhor meu Deus, das nossas famílias, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua proteção, Pai. Que possamos acessar, Senhor Deus, a tua graça, a tua abundância todos os dias de nossa vida. Que não é mais, Senhor Deus, nós, mas sim o Senhor através de nós. Deus, que tudo que vamos fazer seja para a honra e glória do teu nome, pois é o Senhor que conduz tudo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que nós estamos acessando, e por tudo que ainda vamos acessar. Então eu entrego esse dia nas tuas mãos, eu entrego essa manhã, Senhor meu Pai, que possamos viver um dia extraordinário e que possamos sim identificar, Senhor meu Deus, a nossa história, o quanto aprendizado tem nela. Então obrigado, Senhor, conduz esse dia conforme o teu querer e a tua vontade. Que não sejamos nós, mas sim o Senhor através de nós. E continua, Espírito Santo de Deus, a escrever a minha e a nossa história. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Que façamos hoje um excepcional dia. Que esse dia seja maravilhoso, produtivo, lindo. Porque se você acordou 5h15, 5h20 da manhã, Deus tem um chamado para você. Porque a palavra dele diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Sinta-se nessa manhã uma escolhida de Deus, por você ter acordado. E creia, porque esse dia será extraordinário, um divisor de águas na sua vida. Confia, acredita, porque Deus nos ama e nos renova a cada amanhecer. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã.